Olá, olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou Thiago, el vulgo Ramés, e hoje irei fazer aqui um resumo de tudo o que aconteceu na primeira temporada da Rádio Oslo. E a gente, inclusive, tomou essa iniciativa depois de perceber que grande parte da audiência estava completamente perdida nos acontecimentos. E eu confesso aqui que muito disso é culpa de nossos roteiristas, que não souberam nem mesmo montar uma história de ficção coesa. Mas, seja como for, querido e amado ouvinte, não se preocupe. Todas suas dúvidas serão sanadas. Sim, explicaremos que é Oswaldo Lopes, quem é o Padre Quaresma, porque a gente nunca fala da Noruega, e, mais importante, se você tem brochove. Tudo isso e muito mais, é claro, depois da troca de trilha. Ah, não vai trocar? Vai só subir essa e manter, né? Não, tá bom. Ué, não sou eu que edito, faz aí do jeito que você quiser. Ah, sou eu que edito? Não entendi também. Fragmentado agora? E como já diria Aristóteles, começaremos pelas coisas primeiras e falaremos inicialmente de o que é Oswaldo Lopes, para já habituar o ouvinte mais recente ao cenário recorrente de nossos capciosos causos. Pois bem, Oswaldo Lopes é uma cidade com 15.022 habitantes, que se localiza no interior do estado de São Paulo, mais precisamente na região dos Rios, integrando assim o Triângulo Cafeicultor, junto com Passa Dois e Torre Alta. A cidade, embora já tenha bastante renome, tem apenas 20 anos, tendo se emancipado no ano de 2000. Oswaldo Lopes e Passa Dois dividem uma rivalidade amigável com aspas no ar, né? No que diz respeito à produção de café. E embora Passa Dois tenha se emancipado há mais tempo, né? Já leva aí 30 anos para ser mais exato. No último ano, Oswaldo Lopes fechou em crise. É, eu sei, né? Ficou com toda a cara que eu ia fazer um comparativo. Falar que, embora Oswaldo Lopes seja mais nova, seja mais recente, já estaria par a par quanto à produção de café com Passa Dois, mas na verdade não, né, gente? A gente tá no meio de uma pandemia, né? Então, assim, muita gente desempregada. Até houve uma tentativa dos produtores de café em seus cafezais de não seguir as normas da OMS, mas depois de 2 semanas, todos os funcionários acabaram morrendo de Covid. Então, não resolveu de nada, no final das contas, não é mesmo? Mas seja como for, assim que essa pandemia acabar, Passa Dois vai ver só, hein? A gente, nós moradores de Oswaldo Lopes, com toda certeza produziremos mais café que essa galerinha aí de Passa Dois. E tenho dito, e se bobear, até leite. A gente só vai precisar começar a criar gado, porque as vacas que tem aqui, né? Desculpa, gente, acabei me exaltando aqui, que essa rivalidade, no final das contas, não é tão amigável assim, né? Mas, bem, não sei se deu pra reparar pela minha fala, pelo que eu disse anteriormente, mas há 30 anos, toda a região dos Rios pertencia a Torre Alta. Aí Passa Dois se engraçou, decidiu se emancipar, e algum tempo depois, Oswaldo Lopes seguiu a moda. E qual que é a relevância dessa informação pra você, ouvinte? Eu acho que nenhuma, né? Não vai mudar em nada na sua vida. Eu sei que tão logo Oswaldo Lopes foi fundada, a gente teve também a fundação da Rádio Oslo, né? E o nome inicial da rádio era para ter sido
Rádio Oswaldo Lopes, obviamente, mas meu pai acabou achando muito longo, né? Então ele encurtou para Rádio Oslo. O Os vem de Oswaldo e o Lo de Lopes, sendo assim Oslo. E o mais doido é que aparentemente tem várias rádios com esse mesmo nome lá na Noruega. E aparentemente também isso é o nome de uma capital, tipo uma palavra inventada que realmente existe. Nossa, eu acho que isso na verdade explica porque que uma parcela da nossa audiência é do leste europeu. Loucura. Seja como for, meu pai encabeçou a rádio por longos 19 anos, trazendo alegria e entretenimento ao povo de Oswaldo Lopes, até morrer de maneira misteriosa. Então, tal qual uma passagem de manto, eu acabei assumindo seu lugar. Bacana, né? E eu mal assumi a rádio e já tive meu próprio foro jornalístico. Sim, eu estou falando do dossiê Quaresma. Pra quem não sabe, em Oswaldo Lopes, junto com a fundação da rádio, tivemos também a fundação da igreja lá no centrinho da cidade. E tão logo a igreja foi fundada, o padre Quaresma assumiu. Ele veio lá de Torralta pra cá. O que se para pra pensar não é muito longe, porque cada cidade dista entre si, né, uma da outra, nesse triângulo muito louco, 25 quilômetros. Então ele simplesmente pegou uma charrete e 2 dias depois já estava aqui. E durante uma das minhas leituras de e-mail aqui no espaço dedicado ao quadro de feedbacks, o Marcos, meu contra-regra da época, me disse durante a gravação que o padre havia sido preso, né, havia passado uma noite na cadeia. Isso por si só era algo estranho, mas a gente pensou que fosse algo mal entendido, né? De qualquer forma, a gente noticiou, né? A notícia veio ao ar durante a gravação, mas a gente achou que ia ficar por isso mesmo. Qual não foi a nossa surpresa ao descobrir que quando o padre saiu da cadeia, ele foi direto para a sua paróquia, convocou os fiéis, distribuiu armas de fogo e montou barricadas na praça. A polícia logo foi acionada e os moradores de Oswaldo Lopes presenciaram uma batalha campal ali na praça da cidade. E que só ficou mais inusitada quando saiu da igreja um mexicano muito louco das ideias, com colete cheio de garfos dos mais variados tamanhos. Esse mexicano, que depois ficou conhecido como El Tenedor, matou vários policiais até fugir escalando a torre do relógio com seus garfos. Já o padre Quaresma, coitado, esse aí foi preso mais uma vez e então foi aberta uma investigação. Aí se descobriu que o padre era traficante, que financiava campanha de político. Nossa, uma coisa de louco. Deu muito do pano pra manga. E enquanto rolava essa investigação, nós aqui da Rádio Oslo decidimos ajudar nas investigações e já tínhamos levantado vários dados quando começaram a matar vários funcionários aqui do estúdio. Foi uma época bem tensa, até porque a gente sabia quem que era o nosso algoz, o El Tenedor. E eu ainda não sei por que ele ficava isso, né? Essa coisa de ficar matando um funcionário de rádio. Mas eu sei que eu cogitei bastante voltar para a capital e deixar toda essa história quieta, né? Eu comecei a pensar se valia realmente a pena conquistar toda essa glória, fama e honra. Quer dizer, eu deveria continuar com as investigações enquanto tinha alguém querendo me matar justamente por conta do meu trabalho. Pra minha sorte, eu não precisei chegar a nenhuma conclusão, porque o El Tenedor acabou sendo preso. Foi um baita alívio. Daí a gente terminou a matéria e a publicamos. Só que algumas pessoas não gostaram muito dessa matéria, né? A começar pelo prefeito Oswaldo Tenório. E, bem, eu entendo ele, sério. Eu também ficaria muito puto se alguém fizesse um exposed meu, né? Pô, eu sou um político corrupto, né? Eu tô aqui com a minha patota de outros políticos corruptos querendo fazer corrupção. É óbvio que eu quero que me deixem em paz, né? Mas tenso mesmo foi a galera que tacou fogo aqui no estúdio com o uso de coquetéis Molotov.
deu PT, gente. O estúdio, enfim, deu ruim. Virou carvão o negócio, né? A gente tem uma estrutura de madeira, o estúdio mesmo é forrado com aquela espuma, a gente não passou material que é próprio pra não queima, porque, não sei se vocês sabem, mas espuma pega fogo muito fácil, ó. Vou demonstrar aqui. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Eu sei que, pra sorte de você ouvinte, a Rádio Oslo é muito maior do que um espaço físico e também é muito maior do que tudo isso, toda essa história, né? A gente não vai viver só do dossiê Quaresma. Pô, meu pai tava aí há quase 20 anos entretendo o povo da cidade. Poxa, a Rádio Oslo é referência aqui na região, ao ponto de Passadores também querer estar fazendo sua rádio, né? Então, assim, a gente tem sim estrutura para se reerguer e trazer muito mais conteúdo para vocês. A gente ainda tá capengando? Sim, a gente tá, realmente, né? Vocês viram aí últimas semanas como que tava o feed. Já arrumamos um outro estúdio. Que você entende como estúdio? Porque, assim, tem muitas variáveis dentro dessa palavra, né? O que é a vida? Vamos voltar a produzir conteúdo com a regularidade de antes? Olha, eu acho que a Rádio Oslo nunca teve assim uma regularidade muito fixa, né? A gente não tinha nem dia da semana para postar conteúdo. Mal a mal ainda estabelecer uma periodicidade, mas a gente pode começar a cogitar isso aí, né? A Covid pegou forte todo mundo. O país virou quase que um lugar inabitável. Poucas pessoas estão sendo vacinadas por conta da gestão de alguns, né? Enfim. Mas creiam que tempos melhores virão. Sério, eu não sei quando, né? Não consigo estipular quando aí, porque tá foda. Podia tá muito melhor, mas uma hora passa, né? Já dizia o podcast lá que eu participei, vai passar. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo da primeira temporada. Caso tenha ainda ficado alguma dúvida, não esqueça de mandar um e-mail pra gente. O e-mail é osloradiocontato@gmail.com. Repetindo, osloradiocontato@gmail.com. E, bom, caso você não tenha entendido aqui por conta da minha dicção, né? Tá aí no post também, é só clicar lá, etc. Digitar, A gente tem Instagram, a gente tem Twitter também, tá tudo aí na descrição. Só dá uma olhada lá. Caso você queira elogiar, xingar, criticar, divulgar seu trabalho, enfim, tá tudo lá. Além disso, você também pode ouvir os episódios que exploram mais a lore, né, o universo desse podcast. São eles, o 00, né, o piloto, programação musical, o primeiro de todos, onde eu comento sobre o que é a rádio, a confusão com a Noruega e tudo mais. Além disso, os episódios 02, 06 e 13, todos do quadro de feedbacks, da época que a gente, né, tinha a leitura de e-mails, aí junto com a leitura de e-mails começou a se desenvolver toda essa história do Quaresma, então tá tudo lá. E, por último, o episódio 14, que eu sei é de retrospectiva, mas nele eu também comento como que o Oswaldo Lopes está se comportando diante da pandemia. E a gente percebeu, né, que tava uma salada mista muito louca com as histórias de Oswaldo Lopes no meio de outros conteúdos, mas já resolvemos isso, separando um quadro exclusivo para os causos de Oswaldo Lopes, sem afetar os demais conteúdos. Sim, eu estou falando do boletim diário, que, como o nome já diz, sai sempre que possível. E, bem, é isso, pessoal. Acho que eu já disse tudo que tinha para dizer. Assim que, adeus, até mais e tchau. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!